Bom, já estamos aí ao vivo. Bom dia a todos. Giancarlo Nicastro da Sila Brasil. Hoje a gente vai conversar com Sérgio Magalhães e Bruno Condino da VBI. A ideia aqui hoje é um bate-papo bem informal mesmo, porque o que a gente tem visto aí no mercado em relação à crise do coronavírus são muitas dúvidas e muita gente ligando, mandando e-mail, perguntando o que vai ser, o que não vai ser e como vai ser. Obviamente a gente tem colocado aí, postado nas redes sociais e temos dado o que a gente está vendo de mercado, então não é uma posição da Sila, mas sim a gente mantém a nossa linha de transparência e de reportar ao mercado tudo aquilo que está acontecendo. Só que a gente achou muito interessante poder trazer quem de fato está na linha de frente do mercado, quem tem os inquilinos, quem atua no segmento de escritório, de logística. Então eu queria agradecer aí a presença do Sérgio e do Bruno, deixar vocês aí se apresentarem. Se vocês quiserem, a VBI obviamente dispensa apresentações, mas eu acho que vale a pena para quem está nos assistindo, só dar um rápido overview o que é a VBI, os segmentos que vocês atuam. Legal. Bom, obrigado, Giancarlo, obrigado a Sila, de modo geral. É bom a gente ter esse diálogo aí, essa conversa. Acho que é salutar hoje, quanto mais de informação a gente conseguir trocar aí no mercado que está bem perdido, né, sem conseguir sentir o chão aí para conseguir olhar para frente, acho super válido. Vou fazer uma rápida introdução da VBI. A VBI basicamente é uma gestora de recursos que está atuando aqui no Brasil há 14 anos. A gente gere recursos tanto local quanto estrangeiros, 100% focado no mercado imobiliário, e aí em seus diversos segmentos, né? A gente gera ativos desde de logística, office, residencial, moradia estudantil, shopping center, trabalha com carteira de créditos, temos alguns fundos hoje listados na Bolsa, fundos imobiliários. Hoje a gente tem basicamente aí, 4 fundos, que é o FVBI, o CVBI, RVBI e o LVBI, um para cada segmento, basicamente. Então, atuando dentro do private equity ou desses fundos listados em diversos, praticamente todos os tipos de classes de ativo aí, imobiliário, as principais. Eu sou um dos sócios da VBI, hoje eu tenho uma atuação mais forte dentro da parte de tanto financeira da empresa, quanto na parte de fundos. Já estou na empresa aí desde 2013, e aí, ou seja, atuando nas diversas áreas. Tá? Isso é uma rápida introdução, aí deixa o Bruno falar por ele mesmo. Não, aqui, rapidamente, então, aproveitando, obrigado aí pelo convite também, Jean, para participar da live com vocês. Eu estou mais especificamente aí trabalhando nessa área de operações estruturadas, então a gente está muito próximo aí dos diversos segmentos aí do mercado imobiliário, e, enfim, acompanhando aí bem próximo aí tudo que é evolução aí de tanto mercado de escritório, quanto industrial, shopping, residencial. Então a gente está bem próximo em todas essas operações. Legal, então para a gente começar aqui, a primeira pergunta que a gente recebe 300 vezes por dia, e a gente fica feliz de receber de verdade, podem ser repetidas ou não, significa que a nossa opinião importa e que as pessoas estão atentas a tudo que está acontecendo. Então, primeira pergunta, já que vocês atuam nesses segmentos, quase que 100% de todos os segmentos que estão ligados a real estate, qual é o segmento, na visão de vocês, que está sofrendo, que vai sofrer mais e vai demorar para voltar? Eu acho que assim, o que teve o maior reflexo de imediato foi, obviamente, o que está ligado ao varejo. Então, são segmentos de comércio e principalmente shopping center. Isso porque você tem nitidamente aí, com a praça e todos os órgãos de organização civil fechando os shoppings fora a força de lei. Então, mesmo onde você não tem alguma determinação legal, você vê os shoppings inteiros fechados. A gente viu algumas empresas de shopping tentando abrir, manter abertos os shoppings, e teve resistência dos próprios lojistas. Então, ou seja, não vai ter atividade enquanto perdurar aí essa crise sem uma solução clara. E aí você tem um impacto na receita, na geração de receita iminente. Então, é um segmento onde está sendo
mais diretamente atingido. E aí tende a voltar mais, os custos disso precisam ser bem analisados, uma vez que o shopping center, por exemplo, ele tem uma parcela do condomínio que é relativamente expressiva dada a parcela do aluguel. Se houver uma inadimplência elevada no condomínio, quem vai arcar isso, com certeza, vai ser o empreendedor, e dificilmente a gente vai ver como que isso vai sendo retornado ao longo do caminho. Então, o nível de inadimplência vai subir, vai ter uma despesa maior para o lado do empreendedor. Então, você vê, por exemplo, nos fundos imobiliários, você vê alguns fundos optando em reter toda e qualquer distribuição para fazer frente às necessidades financeiras que vão ter ocorrer no curto prazo. Por outro lado, e até deixo o Bruno falar um pouquinho, o lado das operações de crédito lastreado são os que tendem a sofrer menos nesse primeiro momento. Aí, Bruno, se você quiser comentar. Isso. O que a gente entende, assim, nessas operações de crédito, os fundos de CRI, que a gente fala, né, fundos de papel, nesse momento, no primeiro momento, ele deve sofrer menos. Primeiro que ele está muitos desses fundos, eles estão bem pulverizados em segmentos, então a gente está falando que ele tem alguns CRIs aqui de shopping, de escritório, residencial, de novo, e além disso, assim, muitas vezes, o valor da PMT, dessa dívida, desse CRI, por exemplo, se a gente está falando aqui de um galpão logístico, nesse caso, é muito superior, o valor do aluguel dele é muito superior, que ele gera de receita é muito superior ao valor da PMT. Então, se ele tiver mais inadimplência de 1 ou 2 inquilinos, muitas vezes esse galpão pode ter, por exemplo, 12 inquilinos. Então, a inadimplência de 2, 3, até às vezes 4 inquilinos, muitas vezes não afeta. Então, assim, mas aí, voltando àquela sua pergunta, o setor que é mais impactado nesse momento, não tem como negar que é shopping. De uma maneira geral, shopping e hotéis, né? Pode esquecer dos hotéis, mas assim, de uma maneira geral, os outros segmentos são afetados de uma certa maneira ou não tem como você falar que não serão, mas assim, tem que dar, cada mês é um mês diferente, você tem que dar o tempo ao tempo para que você vá sentindo qual vai ser o efeito desse lockdown que está acontecendo. Na outra ponta, perdão, acho que na outra ponta você vê que alguns segmentos que estão resilientes e que devem sofrer menos, eu acho que é tanto o escritório quanto o office, que ainda mais os escritórios em regiões centrais, bem locados, com clínicos com maior porte, devem sofrer menos, e algumas áreas de segmento logístico em que tem por exemplo, o e-commerce, aquele que ainda está rodando e está entregue, tem uma demanda crescente, então deve ser um setor bem resiliente aí ao longo da crise. Aproveitar só o que o Bruno falou, e depois eu vou fazer uma pergunta para você em relação aos escritórios, Sérgio, mas o Bruno comentou lá dos recebíveis, né, dos CRIs, da questão dos condomínios logísticos, né? Uma das coisas que a gente tem visto já, e já é fato, não é história nem conversa, não vou falar que 100%, mas grande parte dos inquilinos já estão acionando seus proprietários ou as empresas que alugam, né, pedindo alguma redução de aluguel ou, se não, uma suspensão total. Como é que vocês estão lidando com isso? Vocês têm recebido bastante essa demanda? Porque se cair essa receita, que seja temporária, que é o que a gente acredita, a gente acha que as pessoas estão... O que a gente tem visto, na verdade, não é o que a gente acha. O que a gente tem visto me reduz aí 50% ou até me dá a carência de 2, 3 meses para eu poder saber o que está acontecendo, eu estou desnorteado. Isso já tem acontecido com vocês na logística? Como é que vocês estão vendo isso? Bom, pensando do lado da logística em si, o que a gente está vendo assim, acho que alguns inquilinos têm procurado. Eu acho que a gente tem que fazer uma certa distinção. Qual que é o meu medo aqui, tá? Tipo, é um mercado que ainda não está sofrendo, tipo, não existe um atingimento direto igual ao shopping center que justifique a não pagamento do aluguel. É óbvio que alguns setores, então, por exemplo, os operadores de logística, 3PL, que tem uma necessidade de giro maior e que estiver ligado a um setor onde esse giro basicamente se estancou, então, que eu não tenho uma atividade tão intensa dele, eles podem sofrer problemas, e aí eu acho que cabe a cada proprietário entender e tentar fazer uma negociação privada entre as partes. Alguns outros setores, a gente não sente nenhuma necessidade
de ver o fluxo sendo diminuindo, então não tem uma justificativa para o aluguel. Eu acho que só tem que fazer uma certa distinção do que são inquilinos que estão em necessidade e precisam ser ajudados, o que são inquilinos que não estão em necessidade, né, e, portanto, dá para a gente continuar a vida como está, e daqueles que estão tomando um pouco aproveitando um pouco da situação para ver o que precisam para tentar aproveitar aqui ou ter algum tipo de ganho. Eu acho que esse em si, você vai ter que ter um pouco de distinção desse público como um todo. Do nosso lado, o que a gente sentiu? Perdão, só terminando. Do nosso lado, o que a gente sentiu? Alguns inquilinos já vêm procurando, a gente está olhando caso a caso, um a um, e aí tentando fazer essa distinção, entender o que é necessidade do que é oportunismo. E aí, olhando de uma forma um pouco mais macro, em março, a gente, conversando com outros players, ainda viu os aluguéis agora sendo pagos em sua maioria. Então, ainda um grande movimento pagando, assim, de inquilinos cumprindo e honrando. Óbvio que a consequência disso virá provavelmente nos aluguéis que serão pagos em maio, referente a abril, que é onde está o grande impacto da paralisação, que é onde a gente vai sentir a atividade econômica sofrer. Então, tem um mês ainda para a gente fazer um corpo a corpo bem direto com eles, entendendo quem é saudável, quem não é, quem realmente vai precisar. Mas só complementando assim, já, não é um caso que são todos, entendeu? Não é que está generalizado, estão todos vindo, não, assim, e não estou falando só pela VBI, você fala assim, olha, o mercado de uma maneira geral, na verdade, a minoria que está vindo, sim, está vindo, mas ainda não é generalizado. E, obviamente, que essas negociações, elas estão sendo, assim, pontuais mês a mês. Não é que você já está abrindo aqui uma negociação, que você poderia dar um desconto ou uma carência eventual de aluguel por 6 meses. Não, cada mês é o mês, a gente vai entender o que vai acontecer, mesmo porque ninguém tem uma visibilidade aí, se vai ficar o mercado fechado aí 1, 2 ou 3 meses. Por isso que tem que tomar um pouco de cautela aí nessa questão esse pânico que, vão renegociar, vou ficar sem isso. Não, acho que é bem pontual e cada caso a gente analisa de uma maneira separada, individual. Essa é a nossa orientação, porque muita gente liga e pergunta o que eu faço. Cara, eu acho que bom senso é bom para todo mundo. Eu acho que sim, se a tua atividade está tá sendo afetada diretamente, vale, mesmo porque você, como incorporador, sabe a atividade você, como proprietário, sabe a atividade do seu inquilino. Então, a gente sempre parte dessa linha também. Tem que ter bom senso, ninguém pode ficar se beneficiando em cima do outro. E uma coisa que eu falo que é muito importante também, porque dá esse desespero no mercado de quem não está na linha de frente, mas os nossos contratos são fortes, né? São contratos de longo prazo. Ninguém pode fazer, amanhã não pago mais nada e está tudo certo, né? Então, acho que isso é um ponto também de atenção para o mercado. Vamos dizer que 100% quer renegociar, não tem problema. Se não tiver um bom senso, depois vale o contrato que está assinado. E assim, além disso, assim, a gente está acompanhando de perto, então o time de industrial está, frequentemente lá nos galpões, realmente vendo atividade logística. Então, os caras estão indo negociar com você, pedindo, e o galpão dele está todo vapor, ou sim, não faz sentido, entendeu? Por isso que cada caso é um caso e você tem que estar muito próximo dos seus inquilinos. Tem questões de saúde financeira deles também, então aqueles que têm maior nível de alavancagem com certeza vão sofrer mais, e aí tem que entender. Agora, um ponto também é o seguinte, tem inquilino que era mau inquilino e que vai usar isso de desculpa para tentar renegociar, então, de novo, é muito caso a caso. Mas ter a gestão, né, daquele ativa que vocês fazem muito forte, muito bem dos contratos, de estar perto dos inquilinos, isso também facilita muito, né, o diálogo, porque vocês de fato sabem como está cada casa, etc. Agora, mudando um pouco para escritório, quando você comentou dos escritórios corporativos, eu concordo com tudo que vocês falaram na questão de logística e ainda eu tenho uma opinião que eu acho que é o setor que vai sair fortalecido no sentido de já ter sinais melhores no segundo trimestre, mesmo nessa crise. Tem muita gente já buscando algumas áreas e vocês podem falar se isso está acontecendo ou não,
acreditando na expansão, acreditando no novo modelo de consumo. O e-commerce agora veio para ficar de vez, né? Antigamente tinha alguém que namorava, ensaiava começar e não começava. Agora teve que começar, porque não foi uma opção. Ou você faz e-commerce ou não tem nada em casa, né? Eu acho que só se olhar, por exemplo, a gente estava vendo o crescimento do e-commerce nos últimos anos está na casa de seus 30%, 40% ao ano. Então já era um setor que estava numa expansão gigantesca. Também, só fazer um paralelo, né? Se você olhar, o Brasil entrou numa crise em 2016, enquanto o mundo continuava andando. Então, você olha a revolução logística que aconteceu em Estados Unidos e Europa, e compara com o Brasil ficou para trás dada a crise, né? Não conseguiu. Só para pegar uma referência, hoje você pega lá o mercado de fundos imobiliários americano, e você vê o quanto que o logístico, o patamar do logístico, ele hoje ele trade preços com prêmios superiores aos de office no mercado americano. Então, assim, tem ainda um espaço monstruoso para crescimento do logístico aqui. A maior parte dos galpões logísticos que a gente tinha no Brasil são galpões obsoletos. Então, vai precisar ter uma modernização dos galpões. A atividade logística pede especificações, não necessariamente as especificações mais tradicionais. Então, se você precisa de um last mile mesmo, um cross-dock com pátio funciona bem, você não precisa de tanto pé direito. O giro é mais importante do que volume. Então, tem uma série de mudanças ainda, então tem muito crescimento para vir dentro do logístico. Então, eu concordo com você que é um setor que eu vejo um upside grande, assim, eu vejo uma possibilidade de crescimento ainda pela frente. Mas, assim, eu acho que vale também pontuar a questão só do e-commerce ainda, que estava todo mundo já contando com esse crescimento de e-commerce que viria e que realmente já está impactando positivamente, mas esse lockdown está fazendo uma curva forçada na utilização desse e-commerce. Muitas pessoas que não tinham muita intimidade, não tinham muito conforto em fazer compras pelo e-commerce, agora ele está sendo forçado a fazer esse tipo de compra e ele está ficando mais confortável, está vendo que funciona. Então, isso deve vir ainda uma pressão positiva, ainda maior do que a gente estava imaginando há pouco tempo atrás. Eu falo que é um caminho sem volta, né? Depois que você aprende, que nem viajar de classe executiva no avião. Uma vez você viajou, você nunca mais vai querer voltar na econômica, né? Comprar no e-commerce é conforto, você está em casa, no teu celular, pô, dependendo da empresa, em um dia, 24 horas, 48, está na porta da tua casa. Então, pô, é comodidade, né? Então, eu faço bastante essa analogia, eu também acho que esse é o caminho. Agora, mudando para escritórios, que a gente é um setor que vinha caindo bastante a taxa de vacância. Vou dar para vocês aqui em primeira mão uma prévia. A gente fecha os números sempre uma semana depois, né? A gente tem uma semana, acabou o trimestre, em até 7 dias a gente publica, né, os números, absorção, taxa de vacância, etc. E a taxa de vacância, eu recebi aqui da minha equipe de escritórios, ela estava geral, tá? Ela estava em torno de 15%, e hoje ela já está chegando a 14%. Ou seja, os números ainda desse primeiro trimestre não vão refletir, obviamente, não vão refletir os números. Então, o novo estoque que estava para ser entregue no primeiro TRI não foi entregue ainda, vai ser entregue agora no segundo TRI, e a gente já sabe que vão ter poucos projetos sendo entregues, e não por conta da crise, porque houve sim um gap, né, de desenvolvimento, e então empreendimentos que estão sendo entregues hoje, eles foram concebidos há 5 anos atrás, 6 anos atrás, então a gente sabe disso e vem alertando. Então essa era uma tendência de redução na taxa de vacância, e a gente ainda continua acreditando, mas o que a gente tem visto, e aí essa é a minha pergunta, a questão do coworking, eles vieram para mudar o mercado, assim como o e-commerce veio para mudar e é uma tendência para ficar. Eu acredito muito nesse modelo de coworking, eu acho que é uma coisa que vem e não volta mais, eu acho que o mercado está aprendendo a lidar, e eu tenho visto algumas empresas que estão aprendendo nessa crise a trabalhar home office, começar a falar, pô, agora eu vou pedir para a minha empresa ter baia rotativa, e cada setor vai trabalhar um dia de casa. O que vai acontecer se isso de fato acontecer? Vai reduzir o tamanho do escritório, né? Porque se você vai ter um setor sempre trabalhando em home office, vocês acham, na minha opinião, não acho que isso vai ser uma tendência que vai impactar muito os nossos números. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que a gente vai continuar nessa descida de taxa de vacância, a gente vai continuar naquele movimento que a gente vinha, ou vai ter uma quebra? Qual que é a opinião de vocês em relação ao novo modelo de uso dos escritórios com a crise, né? Aliando os dois e a nossa realidade de mercado?
Fala aí, Bruno. Assim, eu acho que uma das coisas que vale a gente pontuar aqui, diferentemente da crise que a gente teve aí, que nem você comentou de 2016, enfim, 2015, 2016 e começando o retorno aí em 2017. Naquele momento, a gente estava falando aqui de uma crise, ainda era uma crise aqui estrutural, Brasil, nível Brasil, enquanto lá fora, que nem o Sérgio já comentou, o mercado, enfim, os outros países estavam bem. Nesse momento, lá atrás, a gente tinha aqui, então, uma vacância alta e você tinha diversos empreendimentos sendo entregues, tá? E essa é a principal diferença porque a gente está vivendo aqui agora. Quando a gente olha nesse momento, tá, a gente está falando aqui de esses números que você mandou, você apresentou, eu imagino que seja assim, olhando de uma maneira consolidada. Sim. Mas se a gente fatiar esse número e a gente diminuir, por exemplo, restringir esse número para os prédios AAA bem localizados, os CBDs que a gente fala, né, Central Business District, esse número com certeza já está abaixo de 10%. E Sim. assim, esse número abaixo de 10%, o que ele representa? A gente está falando aqui de uma mínima histórica, próximo da mínima histórica. E além disso, não é que até próximo, além disso, você não tem perspectiva de novas entregas, assim, em grande volume, tá? Pelos próximos 2 ou 3 anos. Dito isso, tem outro fator que, assim, a velocidade que você replica novos escritórios, ela é muito mais lenta do que a velocidade que você replica industriais. Ou seja, o meu ponto é o seguinte, tudo bem, a gente tá sofrendo esse impacto agora, que nem o próprio ministro Guedes disse, é um meteoro que está chegando, mas, assim, nesse momento, para o setor de escritórios, é um momento onde, assim, tudo bem, você vai ter que renegociar alguma coisa, mas, assim, não tem, o impacto dele vai ser muito menor do que o impacto que você teve há 4 anos atrás. E aí, essa questão do WeWork, obviamente, tem várias empresas que estão aí, WeWork, eu digo coworking, né? Várias empresas que estão, várias empresas que a gente fala que realmente não estavam habituadas a fazer o home office, foram forçadas e viram que funciona. Então, assim, sim, pode ser que empresas comecem a fazer, mas a interação que você tem no dia a dia para diversos segmentos, ela é importante. Então, obviamente, deve ter alguma remodelagem em termos de layout de escritórios lá dentro, com as pessoas que trabalham, mas a ocupação ela vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar ocupando ali prédios bem localizados, prédios bons. Então, assim, em termos de preocupação, eu acho que essa crise, nesse momento que a gente está vivendo, ela é muito inferior ao que a gente passou aqui há 4 anos atrás. A minha visão... Pode falar, Sérgio. Então, a minha visão assim, é que são duas tendências. Uma de curto prazo, que você estava mostrando os números de março, que é ver, principalmente quando você olha a absorção bruta, você vê que o nível de absorção bruta estava, tipo, também atingindo as máximas históricas, mostrando tanto que tinha uma atividade crescente, né, estava bem. Então, e aí a hora que você fala, puta, mas eu tive um impacto da crise. É difícil eu ver vai ter sim algum impacto de área, principalmente nos prédios B, com empresas menores que possam sofrer com isso, mais no curto prazo, mas eu não consigo ver isso tão abrupto, ou seja, mexendo tantos nos números daqui em diante. A questão e ainda acho que a tendência, igual o Bruno estava colocando, é de alta, ou seja, de retoma da atividade econômica, a gente está num momento totalmente diferente, concordo com ele. Então, assim, a tendência para mim ainda é tipo, de um impacto mais suave e uma estabilização e crescimento. A ponta do coworking, aí eu acho que é uma tendência de médio e longo prazo. Então, assim, sim, tipo, existe uma tendência que, por um lado, você olha, vai ter mais rotatividade, vai ter mais home office, pode ocorrer. Do outro lado, o que eu noto é uma mudança mais na característica do produto. Em que sentido isso? Prédios que estejam mais próximos de áreas irrigadas com amenities, que são restaurantes, locais de lazer, banco, ou seja, qualquer atividades que atendam, mais próximas das áreas residenciais. Então, é aquele home, work and play, né? Have fun, work close and live close, né? Então, assim, regiões que juntam todas essas atividades. Por um lado, você tem uma tendência de diminuição da área ocupada dado o home office, por outro, o que nota também alguns novos públicos demandando mais espaços dentro das próprias
dos próprios áreas de trabalho. Então, por um lado, você tem uma tendência de diminuição, porque você não está usando uma, por outro, você precisa de pouco mais espaço para atender. Então, quem quer atrair os talentos acabam usando tanto espaços na área de trabalho, quanto espaços em áreas comuns dentro dos próprios prédios. Então, eu acho que são tendências de mudanças, os drop-offs. Então, a parte agora da entrega vai ficar até, inclusive, para o próprio perfil do novo office, fica importante. Então, você tem mais drop-offs, tem que ter a área de bicicletário, mais que a área de estacionamento. Então, tem uma tendência geral de mudança do produto. Eu não vejo tanto como risco uma tendência de perda de área. Eu acho que a área vai continuar ali, vai ser dado usos distintos para essas áreas. Mas, de novo, é uma tendência de médio e longo prazo. Os novos produtos têm que se adaptar a isso, surgimento de novas regiões, regiões não tão tradicionais, polos financeiros, aqueles polos mais tradicionais financeiros, eu acho que vai haver uma tendência de mudança a isso, mas me preocupa menos a questão de áreas, de perda de área. Legal. Só para ilustrar, né, o que vocês estão falando na questão do aquecimento, a gente tem visto, estávamos vendo no começo desse ano, pré-locações, ou seja, escritórios sendo alugados antes de estarem prontos. Isso mostra o quanto estava aquecido, né, o mercado de escritórios, porque, imagina, isso eu não via desde 2007, você ir lá, garantir o seu espaço, então eu já quero assinar um contrato, quando você entregar o prédio eu já sou teu inquilino. Então, só para ilustrar como é que estava esse mercado de escritórios, eu também acho que a gente está muito alinhado aí. Eu não estou aqui concordando porque a gente está ao vivo, vocês sabem que a gente tem opiniões também, se a gente diverge, mas nesse caso aqui eu não tenho o que divergir, eu acho que a gente está muito alinhado nessas conclusões. Tem mais uma questão, antes da gente começar as perguntas, que é em relação ao funding, né, que a gente tem, que vocês que estão na linha de frente, vocês acham que vai restringir captação? O que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? O dinheiro vai ficar mais caro, vai ficar mais barato, vai ter uma enxurrada de dinheiro no mercado, não vai ter uma enxurrada? O que vocês estão vendo nessa questão para a gente poder fechar e responder algumas perguntas? Eu vou falar da parte de equity, eu deixo o Bruno falar da parte de dívida, que é mais a praia dele. Acho que da parte de equity, o mercado está fechado, nesse momento não existe atividade de captação, a gente viu algumas ofertas sendo retiradas, porque definitivamente não existe preço. Não é nenhuma questão de reprecificar, assim, você não tem hoje um investidor colocando preço. Então, não noto nenhum tipo de atividade. Agora, acho que isso vai perdurar até a gente ter uma estabilização maior, ou seja, a gente conseguir ter um mercado um pouco mais estável. No primeiro momento, vai ter uma reprecificação, tal como tem as curvas de juros. As curvas de juros também reprecificaram, isso vai ter um impacto na captação de equity. Mas vai voltar. A outra coisa que são as tendências da taxa de juros, que acabam mexendo muito aí no ânimo e na motivação de investidores em ir para o mercado de ação. Algumas projeções são bem agressivas em termos de redução de taxa de juros. Se isso de fácil, se a gente tem uma economia entrando na estabilidade novamente, mesmo que com taxas de crescimento inferiores, com uma taxa de juros baixa e ao nível que estão projetando, a gente deve ter uma tendência à retomada do mercado de capitais para equity. O que é muito salutar, porque estava possibilitando um dinamismo maior, surgindo novos gestores profissionalizados, entendendo a classe de ativo imobiliária como uma classe de ativo de investimento, o que antes era muito distante do público em geral. Então, estava tendo um movimento muito salutar de profissionalização da indústria e que espero que continue. Acho que, no geral, é isso. Legal. E, assim, só na perspectiva aqui do crédito, que a gente também tem observado, que, obviamente, grande parte desse funding vem, os fundos de CRI, por exemplo, vem via mercado de capitais também. Obviamente, nesse momento, o pessoal está aí on hold em termos de sair para novas captações, mas sim, tem diversos fundos aí com caixa, a gente tem caixa, tudo, a gente tem olhado algumas, continua olhando diversas operações, obviamente agora, eu já olhava, obviamente, no detalhe, a gente olha com uma lupa ainda um pouco maior, em termos de ter aí as garantias que você precisa, sempre aí com garantias lastreadas em imóveis, e aí é muito assim, caso a caso, questão de precificação, que era o custo da dívida há
6 meses atrás está diferente hoje, então você tem operações que você teve que reprecificar para cima, risco aumentou um pouco, mas sim, tem diversas operações, tem diversas oportunidades que ainda estão surgindo. Tá? Entendi, legal. Ó, a gente recebeu 2 perguntas. A primeira, Rafael Negem. Acreditam que nos contratos típicos de escritórios logísticos e principalmente retail haverá renegociação em massa? A gente acho que pontuou isso, né, dizendo que é bem caso a caso, não está havendo esse movimento em massa, então acho que estou respondendo aqui, mas acho que foi o que a gente já falou aqui, né? Não sei se vocês querem agregar. Acho que não renegociação, que vai ter busca de carências, descontos, o contrato em si vai permanecer, de novo. Como você disse, é um contrato de longo prazo, ele não vai. Agora, o que vão buscar não é a renegociação dos termos, mas mais a questão do preciso de desconto. Né? Mas isso daí é principalmente nos contratos típicos, né? Nos contratos atípicos não faz sentido ter esse tipo de negociação, uma vez que o contrato atípico teve diversas outras características que foram usadas para você basear esse contrato. Então, assim, nos contratos típicos, caso aconteça isso, obviamente não é que muitas vezes você vai dar você está dando o mês de aluguel, você está pegando esse aluguel, ele dá um desconto agora e ele paga para você depois aí ao longo da retomada desse mercado. Muitas vezes pode ser feito dessa maneira também. É só deixar claro aqui o português do Bruno, que é muito refinado. O atípico a segunda pergunta ele faz referente aos contratos de BTS, né? Então são contratos que o BTS é um contrato atípico, né? Então ele fez, né, a pergunta na sequência referente aos contratos de BTS são passíveis de renegociação. Atípico, pelo próprio nome, como já diz, ele não é típico, então ele tem outros mecanismos e uma segurança muito maior, né, para o desenvolvedor. Então o Bruno acabou de responder só para concluir a pergunta. Via de regra, se é quebrado o contrato atípico, a maioria deles, ou se não a totalidade, você tem direito a cobrar 100% do saldo remanescente do contrato, que é um peso muito grande e é uma dívida executável. Então, geralmente, a margem de negociação é muito menor para aquele inquilino que está dentro do contrato atípico. Legal. E aqui a segunda pergunta, Marcelo Nogueira, vocês têm alguma projeção de preço de metro quadrado de lançamentos, alta ou queda? Ainda tem algum estudo de projeção de índice de NCC? Eu acredito que essa pergunta seja mais para o residencial, porque nos nossos imóveis de escritórios e logística não existe lançamento, né? Então aí eu deixo com vocês que fazem também a parte de residencial. Difícil. Hoje a dificuldade está em projetar qualquer coisa. Acho que está muito. Acho que é difícil, a gente não sabe. O residencial está muito ligado a 2 variáveis. Uma é a renda. Então, assim, o que o desemprego vai impactar, como ele vai impactar. Se houver uma perda de renda generalizada, possivelmente você cai a demanda e aí não tem jeito de se segurar preço. Né? Você vai conseguir baixar, você vai ter que baixar preço. Ainda mais porque o residencial em si tem 2 características. Né? A primeira, ele tem um custo de carregar as unidades mais elevados em estoque, o que te força a jogar o preço para baixo, e a maioria deles também tomam financiamento bancário para a produção, então que acaba forçando os empreendedores a ter uma urgência em baixar o preço. Então pode ser que sim, baixe o preço se o nível de desemprego subir. E a outra ponta de crédito, né? Você precisa ter o crédito fluindo para que você consiga também fomentar as vendas, que é uma outra variável para a gente ver como que vai se comportar, né? Então, ainda hoje, por exemplo, apesar das grandes iniciativas aí, difícil você conseguir, se você quiser ir hoje numa caixa econômica tentar fazer um financiamento, provavelmente você vai ter dificuldade por questões operacionais. Então, hoje, as 2 variáveis estão muito restritas. Então, não acho que não consigo visualizar qual seria o nível de preço se eu tivesse que opinar que no curto prazo de uma queda, a depender da velocidade que a gente sai disso, a depender das políticas de manutenção de salário e emprego, mas é uma tendência mais de queda. Mas, voltando, acho que assim, o nível o que estava vindo como mercado como um todo era de ascensão, era de crescimento. Então, acho que no médio prazo a gente poderia acreditar na retomada dos preços. Na parte de INCC, é outra variável muito difícil, até porque
aí está muito ligado, por exemplo, preço de aço, preço de cimento, preço de commodities, que vai depender um pouco do impacto global, assim, de como que isso impacta. Mão de obra vai depender do nível de lançamentos, assim, que está todas essas variáveis interconectadas. Então, acho que difícil fazer uma projeção, tá? Hoje a projeção de curto prazo é que tudo tende a ter uma queda, e aí a se ver da recuperação. Né? Mas hoje, no curtíssimo prazo, a tendência é de queda. Legal. Para finalizar, eu não podia deixar aqui sem mencionar. Eu acho que nesse momento todo mundo tem que fazer o seu papel, não só como empresa, como sociedade, como pessoa física, pessoa jurídica. E eu queria parabenizar a VBI em relação ao que fez com a Prevent Senior. Acho que, não sei se todos aqui sabem, se você puder só falar, porque vocês fizeram a parte de vocês, o que está ao alcance de vocês, eu acho que foi muito legal e acho que é importante todo mundo saber, porque isso faz a diferença na sociedade, isso é o mais importante de qualquer coisa. Legal. Na realidade, qual é o contexto? Tá? A Prevent alugou um prédio nosso, que é um AAA corporativo em São Paulo, de 22 mil metros quadrados. O uso era um uso corporativo, administrativo, não era um uso para hospital em si. E aí, quando houve aí o breakout da crise, né, a gente, com conversas com eles, bom, o que temos para fazer? Só para dar um pouco mais de informação, o prédio foi entregue e ele ainda estava na laje, né? Então, assim, ainda precisavam de melhorias a ser feitas, não estava 100%, aí ele não estava ocupado, né, pela Prevent. A Prevent, a gente começou uma conversa, dado a necessidade e o foco da atividade, e falar, olha, dá para a gente utilizar o prédio nas condições atuais para que você faça leitos para conseguir suportar toda essa demanda, se preparar, ou seja, tá aí tentando atender um pouco as demandas sociais, e aí a gente conseguiu fazer uma negociação com eles, abrindo espaço para eles utilizarem o prédio pelo tempo, por esse tempo agora de crise, e depois a gente volta às atividades normais. Acho que assim, é uma pequena contribuição que a gente está fazendo, acho que tem outros ativos que poderiam ser utilizados, a gente não tem ativos de hotel, mas ativos de hotel, por exemplo, é outro que tem características muito similares e acho que dá para pensar em usos e tentando atender um pouco. São tempos muito diferentes, medidas muito drásticas estão ocorrendo no curto prazo, acho que cabe aí cada um conseguir participar de alguma forma. Essa é uma forma direta que a gente está tentando ajudar aí, ter nossa participação, dando os recursos para uma empresa que está atuando diretamente conseguir prover aí e ajudar o máximo que ela pode. E assim, só para ilustrar também, acho que todos conhecem, mas a Prevent Senior, o público dela são idosos, né? Então é a população de risco. Então é uma grande contribuição. Eu fico muito honrado em conhecê-los e poder divulgar isso, porque se cada um fizer um pouquinho, já é muito para bastante coisa, para a sociedade como um todo, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que ser mais humano e entender, enxergar as nossas possibilidades e ver onde a gente consegue ajudar. Antes de finalizar, eu queria ter feito em meia hora, mas a conversa é muito boa, vai fluindo. Só tem mais uma última pergunta aqui do Vitor Oliveira. Ele pede por favor, então eu vou fazer a pergunta. Por favor, estão observando o cenário positivo para possível movimento de compra de shoppings, seja via cota de fundos ou fisicamente, dado o comportamento de aumento expressivo de custos gerais? A gente viu esse movimento, principalmente a Bolsa, no secundário da Bolsa, teve um movimento muito depressivo dos preços dos fundos imobiliários nas semanas aí, nas últimas semanas. O que possibilitou, sim, então a gente tem um fundo de fundo, possibilitou a gente comprar fundos com margem de segurança. Por mais que você tenha um aumento ou uma parada das receitas dos aluguéis de shopping no curto prazo e até um possível aumento dos desembolsos com condomínio, os preços estavam descontados. Então, para usar um exemplo aqui, existia um fundo, eu não estou querendo dar nomes para acabar não incentivando erroneamente, mas existia um fundo que tinha um portfólio AAA que chegou a ser tradeado por preço do metro quadrado para R$25 mil, e estava em determinado momento na Bolsa, estava 8.
Então, por mais que você tenha uma crise, assim, você, tipo, não se justifica os preços. O preço ainda é um dos fundos mais afetados, então ele está com uma queda de em torno de 30% no ano, só para ter como referência, as lajes corporativas caíram 20%, os lojistas caíram 25%, os fundos de shopping ainda 30%. Tem que fazer um pouquinho de conta para saber o quanto que afeta, mas, de modo geral, aqueles fundos bem pulverizados e com shoppings de qualidades tendem a passar bem nesse primeiro momento. Na outra ponta, no mercado privado, fazendo compras diretas, eu acho que é até um pouco mais difícil agora, porque tem que abrir uma oportunidade do vendedor, de ter essa abertura de venda, o que é um momento tão estressado que você não tem nem captação da ponta do comprador, e você tem que entender se o vendedor também está num momento de estresse para fazer a venda agora forçada. Então, acho que vai ter menos movimento, acho que é mais difícil você acabar vendo surgir oportunidades de compra. Você está com duas pontas muito estressadas agora para conseguir chegar num preço que faça sentido para ambas. Então, eu não acredito ter tanta oportunidade nesse primeiro momento. É um setor alavancado, o de shopping? De modo geral, De modo geral, é alavancado. É um ativo gerador de renda, o que atrai qualquer tipo de operação de alavancagem, né, de leverage, bem pulverizado. Mas mesmo essa alavancagem, quando a gente fala também, voltando nesse exemplo que você deu de algumas oportunidades de imóveis AAA, é isso, assim, esse shopping vai ficar aí, vamos supor, 1, 2 ou 3 meses, enfim, pior cenário, sem receita de aluguel, mas você está falando de imóveis muito bem localizados, que historicamente sempre trouxe uma rentabilidade boa e é um ponto comercial conhecido na cidade, vamos supor. Então, assim, se você está olhando um investimento de longo prazo, médio e longo prazo, esse desconto é uma oportunidade boa para você entrar. Ficar de olho nessas oportunidades que estão surgindo nessa volatilidade do mercado atual. E, obrigado pelas respostas. A última, prometo. O Elis Schettini, qual a expectativa / tendências de médio prazo com relação aos preços nas locações corporativas? Fala aí, Bruno. Não, aqui, vamos lá, se a gente tivesse em novembro do ano passado, outubro, novembro do ano passado, não só a gente VBI, mas eu posso falar que diversos outros gestores poderiam falar assim, crescimento real em 2 ou 3 anos aí de 30%, 40%, tá? Tranquilamente. Hoje, você não consegue talvez falar desses 30%, 40% com tanta segurança que você tinha há pouco tempo atrás. Mas, sim, a expectativa que a gente tem é de que tenha, obviamente, crescimento real. Se vai ser esses 30%, 40% ou 50% que a gente estava observando já em algumas renegociações ano passado, se isso vai ser um pouco mais lento, esse crescimento, pode ser que seja, mas a expectativa é sim de continuar crescendo acima da inflação, tá? Olhando aí num horizonte de médio e longo prazo. A minha visão eu concordo, médio prazo, acho que a tendência é de alta. Agora tem que só fazer o disclaimer, né? Tipo, a economia não pode desarranjar. Então, em assumindo que a gente sai disso com a economia funcionando, níveis de desemprego aceitáveis, acho que a tendência é sim que a gente retome, tende a retomar os preços, como o Giancarlo já falou no início, assim, você está com um nível de vacância historicamente entrando nos patamares baixos. A hora que você faz o recorte, você tem áreas centrais abaixo de 10%, 9%, 8%, o que inevitavelmente puxa o preço para cima. Então, deveria ter uma tendência de crescimento. De novo, fazendo o disclaimer que a se ver como se comporta as consequências, porque hoje está bem difícil da gente conseguir entrar. Então, assim, as medidas que estão vindo são medidas que não ocorreram em outros cenários. Então, tentar entender e mensurar quais serão os impactos macroeconômicos, como isso vai funcionar na economia, é bem desafiador. Então, num cenário onde a gente busca uma estabilidade, eu acho que os preços tendem a subir. Concordo com o Bruno. Só uma questão para a gente finalizar.
no final do dia eu sou suspeito para falar de imóveis, porque é o que eu entendo, é o que eu gosto, mas no final do dia todo mundo está dentro de um imóvel, né, hoje. Então, na crise, todo mundo correu para onde? Para um imóvel. Todo mundo nasce do imóvel, morre no imóvel. Então, o imóvel nunca vai deixar de ser algo... Sem dúvida. É uma reserva de valor, não tenho a menor dúvida. A questão é qual que é a taxa de crescimento que a gente vai ter em cima dela. Exatamente, mas eu acho que o caminho, eu acho que a gente está, assim, claro que a gente tem que viver um dia após o outro, como você falou, a gente não dá para pintar nenhum cenário, e eu venho falando isso toda hora, tudo que a gente fala hoje pode mudar na semana que vem, mas até o dia de hoje a gente está muito bem pontuado, né? Vamos acompanhando aí as notícias para ver o que acontece. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. A gente chegou em 45 minutos, a ideia era até 30. Peço desculpa de ter avançado aí 15 minutos na agenda de vocês, mas acho que foi muito legal. Acho que o mercado está precisando mais, o mercado precisa ouvir mais vocês, ouvir todo mundo para saber de fato na ponta final o que está acontecendo. E se surgirem algumas coisas, dúvidas, etc., a gente fala com vocês aí no futuro, a gente tem um contato muito próximo, e se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Que isso, do nosso lado é só agradecer a oportunidade, sempre bom, de novo, estar falando, estamos super abertos, então, tendo outros eventos como esse, a gente está à disposição, e, de novo, muito bom, torcendo para o melhor aí. Tamo junto. Valeu, obrigado. Obrigado, tchau, gente. Obrigado. Até mais, tchau.